Dia 22 de fevereiro, estamos aqui novamente para falar de astrologia. E como eu nunca peço, né? Peço para você dar um like, para você curtir o vídeo, para você compartilhar, para você se cadastrar no canal, né? Se você gosta, se você já viu um vídeo meu, se te acrescentou alguma coisa, alguma informação, algum valor, né, que você pode trazer para sua vida, peço para você fazer esse 3 Cs para mim, né? Curtir, compartilhar, né? E cadastrar no canal. Então, estamos aqui, né, nessa última alunação do ano, uma alunação encavalada, né, entre Aquário e Peixes. A gente ainda tem alguns planetas em Aquário, né? A gente tem Marte e Plutão em Aquário. E a gente tem um estélio em Peixes, né? A gente tem Mercúrio, Vênus e Sol em Peixes, né? Falando sobre o signo de Peixes, a gente pode falar que vai falar sobre a necessidade que a gente tem, né, de ir além da nossa consciência, além do ego, e se dedicar a algo maior, né? Seja algo que te ligue a uma filosofia, uma religião, né? Ou apenas, né, se dedique ao serviço, né? Ao serviço ao próximo, né? Quando a gente estuda a vida de Cristo, a gente tem várias, né, várias ideias de como isso pode acontecer. E uma das capacidades, né, uma das orientações do signo de Peixes é também a arte, né? Então a capacidade de trazer uma inspiração, uma intuição, né, dos níveis elevados de consciência. Então isso é importante. Semana passada eu usei pela primeira vez, né, depois de 5 anos aí, eu usei psicologia analítica de Jung aqui para fazer uma comparação, trazendo a estrutura, né, que ele criou sobre aquilo que é consciente, né, o ego, né, aquilo que é consciente nós, a gente pode chamar de ego, personalidade, né, aquilo que é inconsciente, né, e às vezes inconsciente para várias pessoas, né, para todos. Então é o inconsciente, é o self, né? Então o self é aquela consciência que é além, né, da nossa personalidade, que muitas vezes a gente vai chamar de espírito, né? O espírito presente, né, interno, o Deus imanente, né, e o Deus transcendente, né? Então quando a gente vai pegar essa estrutura, né, e vai dizer que a consciência de todos, ou a consciência do eterno. Então eu trouxe esses termos, essas referências aqui para a gente acrescentar, né? Eu tenho até um pequeno livro fazendo uma comparação, né, e uma conexão entre essa psicologia analítica de Jung e também a astrologia, né? Então, onde a gente vai encontrar sinais do ego, né, sinais do self, né? Como é que a gente pode fazer isso dentro do mapa astral? Porque o conceito é maior, né? Porque muitas vezes você vai ver como o ego, né, se mostra através das energias, das facilidades, dos aspectos, né, que você tem no mapa astral. Então muitas vezes é preciso unir várias referências para, né, ter uma ideia do que é o ego, do que é o ID, né, do que é o superego, né. Semana passada aqui eu disse para vocês, olha, o superego é uma união de Júpiter com Saturno, né? Porque é aquilo que traz a consciência social, né?
alguma ideia de ética e de moral, né, que o indivíduo cria baseado nas experiências que ele vive, né? Então, a gente falou disso semana passada, e o que eu queria acrescentar aqui, né, é que exatamente essa ideia que eu esqueci de falar semana passada, que é dizer que o self, né, a gente também chama de inconsciente, né? Inconsciente pessoal ou também inconsciente coletivo, né? Mas essa é a ideia da consciência que está além, né, da personalidade. E a gente está falando de peixes, então peixes vai de certa forma buscar essa, né, essa integração com esse inconsciente, né? Quando ele busca, né, positivamente, ele vai talvez estudar uma religião, uma filosofia, astrologia, né, como a gente está falando aqui, mas ele também, se ele encontra um caminho, ele vai também buscar os estados alterados de consciência, né, que a gente entende aí quando vê alguém que bebeu demais, usou droga e tudo mais, né? Então também existe essa questão da fuga, né, quando eu não consigo encarar o mundo com da dureza do mundo, né, muitas vezes o indivíduo vai buscar algum tipo de fuga. Então é interessante a gente, dentro desse período pisciano, né, se observar, né, se a gente está encarando, né, as coisas de frente ou se a gente muitas vezes busca algum tipo de fuga, né? Principalmente com, né, a gente tem Sol, né, em peixes, Vênus em peixes. O Sol e a Vênus vai falar de algum tipo de, né, a gente não pode esquecer que a Vênus, né, a Vênus está exaltada em peixes, né? Então essa Vênus ela vai buscar esse potencial de prazer que ela pode encontrar, né, em tudo isso que eu falei sobre peixes, na arte, naquilo que é belo, naquilo que é esteticamente, né, aceitável, né? Essa Vênus vai buscar, né, também essa busca por esse prazer, que aqui também pode virar amor universal, né? Essa vontade de se dedicar ao próximo. São todos potenciais que a gente pode entender aí nessa lunação mesclada entre Aquário e Peixes. E o que eu queria trazer, né, para vocês essa semana é falar da Lua crescente em Gêmeos, né? Uma Lua crescente que vai nos dar a possibilidade de tentar transformar em palavras aquilo que a gente sente, né? Eu nasci com essa Lua crescente em Gêmeos, né? Eu sou de Peixes, inclusive meu aniversário é dia 26, e eu nasci com essa Lua em Gêmeos, né? Um pouco do que eu estou fazendo aqui é tentar transformar em palavras aquilo que eu, né, que o meu entendimento consegue captar. Então, eu acho que é interessante que a gente observe, né, agora essa Lua crescente é terça-feira, aproximadamente 8 horas da manhã, que a gente observe as oportunidades, né, de transformar em palavras aquilo que talvez seja mais que a gente talvez a gente pode entender como um sonho, como algo mais desconectado né, do pragmático da vida, que a gente possa transformar em verbalizar, né, aquilo que a gente muitas vezes guarda, né, e não consegue transmitir para os outros, né? Então essa lua crescente em Gêmeos tem esse papel. Tem o papel também de desenvolver a comunicação em todas as áreas. Acontece que Gêmeos, né, tem um regente que é Mercúrio.
está exatamente no signo de Peixes. Então, por isso que eu coloco dessa forma, né? Porque Mercúrio em Peixes é uma inteligência, né, e uma comunicação que ela está envolvida com tudo isso que eu falei para vocês, né? Você ter acesso aos estados, né, as suas intuições, as suas aspirações, estados alterados de consciência, você ter acesso a talvez uma premonição que você teve num sonho, né, e às vezes você não consegue colocar isso em palavras, não consegue raciocinar, né, sobre isso. Então Mercúrio aí facilita tudo isso, né, facilita essa, mas também torna a comunicação, né, é mais ou menos como se você estivesse conversando com um bicho grilo ali, né? O cara fala uma coisa, você não entende muito bem o que ele está falando, porque é meio etéreo, é meio talvez poético, né? Talvez inspirado demais, e as outras pessoas não tenham essa habilidade de ir no foco, né, do que ele está falando. Então, tudo isso, né, vai acontecer não só semana que vem, né, como todo mês, lembrando que dia 26, dia do meu aniversário, Mercúrio fica retrógrado, né? Então fica retrógrado aí por 3 semanas, né? Vai ficar direto praticamente no dia do Ano Novo Astrológico, lá dia 21 de março. Então se preparem para um mês de muitas elucubrações, né? Que se vocês levarem pelo lado positivo, né? Um ótimo momento para aproveitar daquilo que a vida traz, né, de beleza na arte, na poesia, nas coisas que vocês possam desenvolver, inclusive tratando outras pessoas, né, lembrar que uma das habilidades desse Mercúrio em Peixes é a psicologia, a astrologia, né, terapeutas N's aí, né, pessoas que têm capacidade de ir a fundo no emocional dos outros, né, de compreender, né, o estado emocional dos outros. Então todas essas portas estão abertas, né. E é interessante que essa semana eu vi uma thumb, né, uma chamada um vídeo de uma astróloga que eu assisto, e tava lá, né, Mercúrio em Peixes, né, o grande charlatão, né, o grande charlatão, mês, né, período do grande charlatão. Por que grande charlatão? Eu nem vi o vídeo dela, mas a gente também pode ver pessoas usando a comunicação para, né, atrair essas pessoas que têm essa grande necessidade de se aproximar do místico, né, se aproximar do esoterismo, né. Então as pessoas podem usar de uma forma errada isso também, né. Então tomem cuidado aí com as pessoas também tentando usar a sua necessidade, né, de espiritualidade em benefício próprio, né. Então tomem cuidado com isso também. De uma forma geral, é uma lua que traz possibilidades, né, traz grandes possibilidades, inclusive, né, do relacionamento, da comunicação, da gente tendo uma abertura maior, né, de poder falar, né, principalmente, eu digo falar o que sente porque, mais uma vez, a lua, ela é crescente em Gêmeos, mas o regente dessa lua está em Peixes, né? Então, importante aí aproveitar essa lua para falar o que sente, falar aquilo que intui, aquilo que percebe, né, de uma forma não tão lógica, né, como você pode estar acostumado. Eu tenho que lembrar aqui que dia 24 de
dia 24 agora também é, né, aniversário de Maitreya, Maitreya Buda, Buda do terceiro milênio, que eu, né, assim, estudei e sou também um porta-voz, né, de certa forma sou um porta-voz, porque estudei na biose, porque temos esse compromisso, né, de falar sobre sobre esse grande ser, né, que inspira toda essa transformação que a gente vê no mundo, né, porque ele traz a era de Aquário, né, para o consciente. E duas coisas também acho que é importante dizer aqui, que hoje, por exemplo, a gente está tendo a Vênus ali em Peixes, né, fazendo um trígono para Júpiter em Câncer, né? Então, olha só que momento interessante, né? A gente tem Júpiter forte, né, exaltado em Câncer, e a Vênus forte exaltada em Peixes, né? Então, são os dois grandes benéficos, né? Os dois planetas que a gente sempre diz que traz sorte, que traz facilidade, fortes nos seus signos de exaltação, né? Então, quase contando uma piada, né? Joga na loteria, né? Joga, né? Não vou falar para você jogar no tigrinho porque, né, seria uma incoerência, mas é uma forma mais descontraída de dizer: acredita na sua sorte, acredita acredita que a vida pode te dar aquilo que você quer, né? Acredita que a vida pode te trazer aquilo que você merece. Semana onde a gente pode levar esse sentimento, né, por toda a semana. E esse Mercúrio fica mais importante por isso, porque ele vai até o grau 24, né, até o grau 24 de Peixes, né, e ele vai fazer movimento retrógrado, então ele vai formar esse mês, ele vai ficar formando esse mesmo trígono, né, com Júpiter em Câncer o mês inteiro, né? Então esse sentimento que nasce agora, ele pode ficar perene aí no mês inteiro. É lógico que vai ser testado, né? Vai ser questionado, porque Mercúrio está retrógrado, Júpiter está retrógrado. Então a gente pode ficar vivendo a semana, o mês inteiro, né, fazendo essa pergunta: cadê a minha sorte? Cadê a minha, né? Cadê Deus gosta de mim? Deus vai me trazer uma facilidade, vai me trazer sorte, né? Então é o tipo de momento para vocês acreditarem nisso, né? Então esse momento hoje, não hoje, amanhã, que o trígono é exato, né, da Vênus com Júpiter, é um momento exato para vocês, né, acreditarem na sua sorte. Depois, durante o mês, vai ficar aquele questionamento: será, mas até que Mercúrio fique ali, volte seu movimento direto e conclua esses questionamentos, né? Mas aproveitem hoje, amanhã, né? Vênus em Peixes, trígono Júpiter Câncer. Então, melhor momento para vocês acreditarem que existe uma graça, né? Que a graça existe, que ela pode te beneficiar. E isso é para o lado positivo. E para o lado negativo, né, a gente tem Marte ali completando a sua passagem por Aquário, né, e hoje ele está no grau 25, né, 25, 26, e na quinta-feira, né, ele forma uma quadratura com Urano, né, que está em Touro, né. E a gente tem que lembrar que Urano rege Aquário, né, então, ou seja, Marte está na casa de Aquário, né, com né, Marte na casa de Aquário, está no signo de Aquário, só que Urano está ali, né, como dono desse signo, né, ali de olho, cobrando alguma atitude, né. Então, toda vez que a gente tem um aspecto com Marte, né, a gente tem que lembrar que Marte é ação, né,
né, rege a ação direta, né? Então Marte é o ativador de qualquer situação, de qualquer aspecto, né? Então ações, vou falar drásticas ou repentinas, em busca da sua liberdade ou da sua, vamos dizer assim, da sua capacidade dos seus ideais, né, da realização dos seus ideais, podem acontecer, né? Então, isso acontecer é muito benéfico, né? Porque quebram limites, quebram barreiras que a gente construiu, né? E muitas vezes construiu com a nossa própria mente, né? Com a nossa própria ideia, lembrando que Aquário é um signo de ar, né? Então, pensamentos que a gente criou, né, que nos limitam, podem ser quebrados, né? Podem ser superados com essa quadratura. Mas a maioria das pessoas vai, né, sentir a tensão entre as ideias né, que você tem, que são rígidas, que são o apego que você tem pelas suas ideias, né, Marte em Aquário, e o apego que você tem pelo seu processo, pela forma como você faz as coisas, né, pela forma como você trabalha, né, como você age, que é Touro, né? Então, muito de teimosia pode aparecer aí, né? E a quadratura, por ser um aspecto difícil, ela favorece né, como eu disse, que essas barreiras sejam quebradas. Se houver a resistência, se houver a teimosia, né, muitas vezes vai ter algum tipo de dano, né? Talvez você vai ter que abrir mão de uma forma forçada daquilo que você pensa ou da forma com que você age, né? Problemas financeiros também podem acontecer, né? A gente tem que lembrar que Touro rege, né, a nossa capacidade de produzir recurso material, né? Então, problemas financeiros podem acontecer. Tem muito para falar sobre a questão financeira, mas a gente vai falando aos poucos, né? Esse Urano, ele ficou retrógrado há muito tempo, agora ele está direto, está em Touro, então está chamando Touro para ter, né, para ter aquele impulso, né, de genialidade, criar coisas novas, né, até que esse Urano passe para Gêmeos, né? E aí quando passar para Gêmeos, aí é aquela quantidade de informações que vai vir de todos os lados, a gente vai ter que saber lidar. Inteligência artificial e várias coisas que vão acontecer, né? Assim como aconteceu com o mundo que a gente conhece foi mudado com Urano em Touro, né? Vai ser mudado novamente, né, de formas diferentes com Urano em Gêmeos. E aí, para terminar, né, já falei muita coisa, mas para terminar, só queria acrescentar lembrar novamente, né, que esse ano é um ano do trem, né? Eu sempre tenho repetido, o trenzinho vai partir e você tem que estar desperto para pegar o trem. Mas vou mudar, não vou falar mais trem. A locomotiva vai partir e você tem que estar preparado para, né, seguir essa locomotiva. Uma coisa que me chamaram a atenção essa semana, e eu não sou especialista em astrologia, né, chinesa, conheço o básico, né, mas me lembraram, né, todos os meios de comunicação me lembraram que dia 17 agora começou o ano do cavalo, né, e do cavalo de fogo, né. E aí como é que funciona a astrologia chinesa? A gente pode fazer correlações com a astrologia tradicional, né? Mas algumas coisas são bem diferentes. Por exemplo, o signo do cavalo, né?
Se você for seguir ali pela ordem, seria um signo semelhante a Libra. Só que o cavalo representa, né, decisão, movimento e força, né? Que não é tão claro de se ver. Libra tem isso? Tem, mas não é tão fácil de ver isso no libriano. Então, o cavalo representa uma energia yang, né, uma energia masculina, né? O yang é masculino, o yin é feminino. Ou alguém que é mais da ação e outro que é mais da contemplação, né? Vamos dizer assim. Então, cavalo é yang, né? O elemento fogo é yang, é ação, masculino, né? Quando a gente pega esses signos, né, que vão ter aí os seus grandes astros, né? Então a gente já tem, né, Saturno e Netuno em Áries, né? Vocês guardem na cabeça aí, né? Ar e fogo, Yang, terra e água, Yin, né? Então a gente tem Netuno e Saturno em Áries, né? A gente vai ter Urano em Gêmeos, a gente tem Plutão em Aquário, né? E lá no segundo semestre, né, a gente vai ter Júpiter em Leão. Então todos os grandes planetas, né, os dois sociais, Saturno e Júpiter, e os dois transpessoais, né, Urano, Plutão e Netuno, todos em signos Yang, né? A gente tem o ano do Cavalo do Fogo, mais uma vez, 2 vezes Yang, então a gente vai ter um ano muito ativo, né? Por isso eu venho falando para vocês que esse ano 2026 é uma locomotiva que parte, né? E a gente tem que estar preparado para pegar esse trem, né? Então assim, terminando o vídeo agora, que daqui a pouco vai dar 30 minutos aqui, tá com 27 já. Guarde essa mensagem, né? Todo esse ano é Yang, né? Então os signos Yang vai ser fácil, né, encarar isso. Para as pessoas, né, para os signos, que tem característica Yin, tem que estar, né, preparado para se movimentar, né? Então essa é a mensagem de hoje, né? Provavelmente eu vou repetir ela várias vezes nesse ano, mas acho que é interessante comentar aqui com vocês para vocês perceberem o cenário, né? Perceberem que tudo caminha para uma só direção, né? Para a gente estar ali no astrológico começando, partindo esse trem, né? Deixa eu terminar o vídeo aqui, porque senão eu não consigo postar ele no Instagram. No Instagram não deixa eu postar vídeo com mais de 30 minutos. Então, uma boa semana, um abraço, tchau.